E aí, vamos no mais cafezinho? Vamos entender como é que se manda mensagem no Kafka, como é que funciona esse cliente chamado Kafka Producer, ou como é que funcionam os outros clientes do Kafka? Então, vamos lá? Hum, Oi, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse canal Computação Crítica, e praticamente eu tenho um cafezinho aqui todo dia, né? Um vídeo onde eu falo sobre computação, desenvolvimento de software e temas correlatos. E nessa semana eu tô falando de Kafka, né? Resolvi tirar uns cafezinhos diferentes aqui, com uma tela acessória. Deixa eu botar minha tela aqui, né? Onde eu explico para vocês como é que funciona internamente o Kafka, né? Comecei no primeiro vídeo ali falando do broker, né? Depois falei do tópico, e hoje a gente vai falar do produtor, né? Producer, né? O Kafka Producer, o famoso Kafka Producer, né? Que é o objeto, né? E eu tô falando objeto aqui porque eu tô falando de um contexto de orientação a objeto, né? Para quem não sabe, o Kafka, né, ele é desenvolvido em Java, né, aí você sabe, mas é Scala, não, o Kafka, ele é em Java, né, o Broker, ele é feito em Scala, que é uma linguagem do contexto Java, né, e os clientes oficiais, eles são em Java, né, então assim, se você quiser entender aqui o Kafka Producer, né, eu não vou ficar só em código aqui não, tá, galera, na verdade, eu nem vou entrar muito a código, eu quero mostrar como é que ele funciona por debaixo dos panos, né, mas vamos começar mostrando aqui como é que é a classe que a gente instancia, né? Como é que a gente usa ela, né? Então, para começar, eu quero mostrar para vocês um post que eu fiz há bastante tempo, né? Eu ver até a data aqui, 7 de fevereiro de 2020, provavelmente foi antes que eu fiz esse aí, mas eu publiquei só nessa data, né? Tanto que era um post bem simples, é mais como se fosse um tutorial, que eu ensino como é como é que eu como é que eu crio como é que eu envio mensagens no Kafka, né? Bom, para enviar a mensagem assim, o que a gente tem de básico? Isso aqui é muito básico, tá, galera? Isso aqui é muito básico, assim. Então vamos pensar isso aqui como o básico do básico do básico. Eu vou instanciar o produtor, vamos olhar no código aqui, né? Eu crio um objeto properties, né? Pode ser um objeto properties, pode ser um mapa. Coloco 3 propriedades nele, né? E depois inicio o Kafka Producer. É tudo isso que eu preciso. Ponto. Só isso. Só isso, só isso, só isso, só isso. Só isso. Obviamente, assim, em produção eu preciso de mais coisas, né? Mas essas são esses três parâmetros obrigatórios. E a gente já vai entender o que quer dizer cada um deles, né? O Bootstrap Server, né? O que é interessante do Bootstrap Server, né? Eu tenho um Kafka Producer, ele vai se comunicar com um ou mais brokers, né? Eu estou botando 4 aqui. Então aqui eu vou ter o K1, o K2, né? O K3 e o K4. Ele vai se comunicar com um ou mais brokers. Só que o que é interessante é que nessa configuração aqui, né, no Bootstrap Server, né, tá até aqui, ó, no Javadoc tem aqui, Bootstrap Server, localhost 9092, eu só preciso conhecer um desses carinhas aqui, né. Vitor, conhecer um deles eu posso colocar todos? Sim, você pode colocar todos, você pode colocar ele por vírgula. Deixa eu até olhar aqui, Bootstrap Server, ele não vai estar aqui, né, vai estar aqui, ó, Bootstrap Server, né, uma lista de hosts em portas para estabelecer a conexão inicial no Kafka, né? O que é interessante desse parâmetro aqui, né, esse Bootstrap Server, é que ele vai identificar os produtores, né? Ele vai identificar que isso aqui é um cluster, né? E vai comunicar com todos. Mas o que é importante aqui é que muitas vezes a gente usa o IP, né? O IP, e ele está sobre uma rede lá. E esse carinha, o produtor aqui, onde ele tá, ele tem que saber resolver o IP que a gente tem, né? A gente tem até se a gente voltar aqui na configuração do broker, né? A gente vai ter um carinha chamado Esse aqui, cara, tem. Se você tem Kafka em produção, né? Você já deve ter sofrido com isso aqui, né? Você tem um carinha chamado Advertised Listener. Por quê? O que acontece, né? Você vai colocar esse carinha aqui. Você pode ter diversas portas. Então, eu posso colocar ali que na porta tal eu vou ouvir na rede interna, na porta tal eu vou ouvir na rede externa. Então, na porta tal eu uso o localhost, na porta externa eu uso o IP, né? E aí você configura o Advertised Listener, né? Porque esse carinha vai chegar aqui no primeiro Kafka, né? Vai perguntar assim: Oi, eu sou um producer, eu quero me comunicar com você. O producer, o broker vai retornar para ele uma série de IP porta, né? Ou hostname porta, e dizer assim, ó, beleza, então esse sou eu. Vai lá e se comunica com ele, né?
vai retornar todas as configurações desses carinhas aqui, e aí o produtor vai ter todas as informações do broker, né? Então o produtor vai saber assim, qual que é o tópico que tá onde, né? Onde está alocada cada partição, né? Para quê? Porque o produtor, ele tem uma lógica, os clientes Kafka, eles funcionam de uma maneira onde o broker delega muita responsabilidade para o produtor, né? Ou para o consumidor. Então, muitas das responsabilidades. Quando a gente normalmente tem um serviço, né, a gente envia a requisição para o broker, pro servidor, e o servidor responde, né? Na verdade, aqui eu nem chamo de servidor, eu chamo de broker. Por quê? Porque o broker, ele divide a responsabilidade. Tanto que a gente chama de middleware, né? Se você não sabe a definição de middleware é um software distribuído, onde você tem parte numa ponta, parte na outra, e aqui dali transforma com uma camada transparente, né? Então, dentro do produtor, tem uma série de responsabilidades, como definir qual que é o broker, comunicar com o cluster corretamente, definir qual que é a partição que eu vou enviar a mensagem, e aí, quando eu defino a partição, eu conecto com aquele broker e envio a mensagem que isso é transparente pra gente, né? Se a gente olhar bem aqui e voltar, eu só tô colocando o Bootstrap Server, eu nem tô dizendo que existem outros, não, ele vai descobrir automaticamente, eu não tô dizendo onde tá cada partição, não tô dizendo nada, só tô dizendo assim, ó, esse é o Bootstrap Server, né? A outra responsabilidade que é do produtor, e a gente tem que internalizar ela, é a forma de serialização da mensagem, né? Eu não sei se você lembra ali que no primeiro ou no segundo cafezinho dessa série, né? Eu falei que assim, o Kafka ele é agnóstico em termos do dado que ele tem. Ele tá nem aí pro dado que ele tem. Assim, isso aqui dali é JSON, isso aqui dali é Avro, isso aqui dali é blá blá blá. Ele não sabe. Para ele tudo é binário, né? Então, você vai ter que definir os carinhas que a gente chama de Key Serializer para o produtor, né? E Value Serializer, né? Tem que definir ambos, assim, você tem que definir, né? Então aí você pode usar, se não me engano, o Kafka ele vai ter, dentro da biblioteca padrão do Kafka, só os básicos ali, como string, long, integer, que são os tipos primitivos, né? Eu quero usar JSON. Cara, você pode usar o string aqui. Não, mas eu quero que ele entenda que é o JSON, eu passo um JSON para mensagem. E aí, então você vai ter que procurar o quê? Procurar um carinha chamado esquema registry. Tem vários, assim, você pode pegar ali, ó. Você pode pegar, por exemplo, esquema registry Apicúrio. O Apicúrio, você tem um esquema registry chamado do Apicúrio, né? Ele tem. Deixa eu procurar Apicúrio Kafka, porque eu acho que tem outro esquema registry do Apicúrio, né? Você tem um esquema registry do Apicúrio, né? Apicúrio Registry. E você tem, deixa eu procurar aqui, ó, Schema Registry Confluent. Tem o da Confluent. Você pode pegar tanto esse carinha aqui, quanto esse carinha aqui. Eles vão ter, em algum momento, né? Você vai encontrar. Eles são um servidor que você sobe, né? E aí, em algum momento, você vai ter uma biblioteca para enviar. Daí você vai ter que olhar na documentação. Não vou entrar a fundo deles hoje, né? Você, em algum momento, vai ter que olhar a documentação dele para avaliar. Ele tem uma biblioteca. Nessa biblioteca, nas configurações, eu aponto ali qual que é o meu servidor, né? E ele vai se comunicar com esse carinha. Esse cara aqui, ele aceita Avro, JSON. Deixa eu até aumentar aqui, ó, pra vocês verem, ó. Ele aceita Avro, né? Que é um formato binário, JSON. JSON vocês conhecem, string, né? E protocol buffers, né? Os famosos protobufers, eles são binários. E aí o servidor HTTP ele funciona como uma forma de armazenar o esquema, né? Então quando eu for consumir, eu vou ter que consultar o servidor para consumir. O Avro eu posso consumir como genérico, né? Mas o JSON, o protobuffer, eu tenho que baixar o esquema, compilar ele e usar, né? Sim, o protobuffer precisa compilar. Não sei, talvez dá para usar como agnóstico também, não sei. Na verdade, eu não lembro. A última vez que eu usei protobuffers em produção foi em 2017, né? Então não lembro, né? O Apicúrio, esse aqui é o Apicúrio, né? O do esquema REST também funciona dessa forma. Deixa eu ver que se ele aceita protobuf. Protocol, deixa eu ver, buffers. Não sei. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele tem um REST service validando Avro, JSON esquema e protobuf esquema. Tem uma diferenciaçãozinha que eu já vou dizer para vocês, né? Por exemplo, o Avro, o esquema do Avro é um esquema para definir. O esquema é o formato da mensagem, tá? Quais campos tem, quais são os tipos de campos e etc, né? No Avro e no protobuf, né, o esquema ele serve para definir o formato da mensagem. Então, eu vou pegar aquele esquema que está definindo quais campos tem, quais são aceitáveis e qual os valores deles, né?
No JSON não é assim. No JSON ele só valida a mensagem. O JSON põe o que eu quiser, né? Sempre foi assim. Mas quando eu tenho um esquema, ele vai validar a mensagem. Então, se eu tiver uma mensagem ali que tem campos incorretos, ele vai dizer assim, opa, não está aceito aqui, dá um erro e volta, né? Então, a gente tem esses 3 tipos de esquemas, são os esquemas mais comuns, né? E normalmente esses esquema REST, eles provê uma biblioteca que você acopla ali e usa os JSON Serializers, né? Então você tem o Key Serializer e o Value Serializer. Observa que eu posso usar a mesma classe, né? Eu posso ter ali um JSON e eu posso ter aqui um JSON, posso ter um protobuf, posso ter o que eu quiser aqui como chave. E posso ter como valor, né? Já falei que a chave, uma mensagem Kafka, ela tem chave, headers, valor e tem timestamp, né? Então tem todas essas configurações, né? Então eu seto esses caras aqui e de daí para frente ele é agnóstico, então eu posso usar o que eu quiser. Observa que aqui eu tô criando um produtor para string, mas eu poderia string o meu objeto de negócio ali, o meu VO ali, né? Eu posso criar um VO, né? E eu tenho um produtor específico para aquele caso. Eu posso usar para múltiplos? Pode, desde que o serializador que você tenha, ele funcione corretamente, né? E aí, dadas essas 3 configurações, tudo que eu preciso é dar um new, né? Criar um producer record, né? Que vai ter o quê? Aqui eu basicamente eu tenho o nome do tópico e a mensagem. Observa que aqui eu nem ponho. Aqui, deixa eu até botar aqui, ó. Quando eu envio um produtor, né? Quando eu tenho um produtor, deixa eu mostrar para vocês. Se eu tenho um objeto send, se eu tenho um método send, né? Eu sempre tenho um producer record. Eu sempre mando um producer record que eu posso dar um callback, né? Então eu tenho que criar esse carinha bem aqui. Aí esse carinha eu posso criar de um monte de forma diferente. Eu posso dizer qual que é o que é obrigatório aqui. O que tem que ser obrigatório é o valor e o tópico. Obviamente, né? Tipo, eu vou enviar algo para um tópico, né? Isso é obrigatório. Mas observa que eu posso definir aqui o tópico, a partição, o timestamp, a chave e o valor, né? Se eu não definir a partição, o que acontece? Ele define automaticamente. Ele usa um carinha aqui, que ele. Deixa eu pegar aqui nas produções. Eu mostrei ele ontem. Partitioner. Acho que esse aqui, ó. Partitioner class. Ele vai pegar esse valor aqui, vai chegar, verificar qual é, passar a chave e a mensagem para ele e vai retornar a partição. Então o producer record já faz isso aí, né? O timestamp, se eu não passar nada do timestamp, ele vai usar o timestamp da máquina, né? Só que às vezes a gente quer mandar mensagem com timestamp antigo, isso é normal, assim. Aliás, o Kafka faz essa diferenciação de timestamp lógico e timestamp físico, né? O timestamp físico é o timestamp da fila, né? Do tópico, né? Então toda vez que eu envio o timestamp, ele vai ter o quê? A partição e o momento que eu recebi, o offset, né? Esse é o timestamp físico, né? Aí se você falar, isso não é timestamp, blá blá blá. Sim, isso é um timestamp, é um Lamport timestamp. Caso você não saiba o que é um Lamport timestamp, deixa eu te mostrar aqui um artigo muito legalzinho, bem até antigo, deve estar aqui no meu blog, na página 2 já, né? Deixa eu ver aqui, tem algum lugar que eu vou falar de timestamps, né? Não, deve estar na página 3 já. Clocks físicos e lógicos, né? Aqui, ó, deve ser esse carinha aqui, que é relógios físicos e lógicos, né? Isso aqui é um conceito muito importante para o Kafka, né? O relógio físico, né, é o momento que a mensagem foi gerada. Então eu digo para ele assim, eu vou lá Aliás, você lê o post, é bem interessante, né? Eu vou falar de um paper de, não sei agora qual o tempo, de 78, né? O nome do paper, Time, Clocks and Ordering of Events in Distributed Systems, né? Tipo, tempo e relógios na ordenação de eventos em sistemas distribuídos, né? De Leslie Lamport. Então, isso que a gente chama de Lamport Clock, né? Então, quando eu tenho sistemas distribuídos, em vez de eu usar ali o relógio, né? Eu pego, uso um identificador mais um número incremental, né? Então, como é que isso é transferido para o Kafka, né? A partição, o tópico e a partição, mais o offset, né? O offset, no fundo, é o identificador do relógio lógico, né? Mas voltando aqui, né? A gente define a partição, o timestamp. Se a gente não definir o timestamp, ele vai pegar o da máquina local. A chave também pode ser um objeto qualquer, isso é importante, pode ser qualquer objeto, a chave. E aí passa pelo mesmo processo, né?
Ele vai pegar aqui a serialização, né? Esse serializador aqui, essa classe, vai passar para ele, vai serializar ele, vai retornar um byte array. O Java, o Kafka, ele só olha para o byte array, tá? Ele não olha em momento algum para o conteúdo daquelas mensagens, né? O valor, a mesma coisa, ele vai voltar aqui, vai pegar quem que é o Class Serializer, vai pegar esse carinha aqui e vai passar e vai passar, então vai serializar. E tem os headers, eu posso definir os headers que eu quiser. Eu posso definir os headers que eu bem quiser. Então tem uma classe no Kafka, deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu copiar esse carinha aqui, botar aqui. Se eu quiser passar os headers, eu tenho uma classe chamada headers. Headers. Essa carinha bem aqui, ó. Do common. Vamos ver uma classe do common. Essa classe que eu posso instanciar ela, né? Eu dou um new aqui nela e vou definindo os headers. Eu posso definir quantos headers eu quiser. Isso é bem parecido com os headers HTTP. Só lembre-se que toda vez que você adiciona, você adiciona, você não replace. Então você vai ter uma fila de headers. Se você reutilizar os objetos, não faça que nem eu da primeira vez que usei, que deu memory leak, né? Porque eu ia adicionando sempre o mesmo header, né? Então você pode usar essa classe. Ela é uma interface, e aí tem algum momento que ele implementa ele em algum lugar, né? Você pode passar uma lista de header, né? Na verdade, você pode passar uma lista de header. Não, desculpa, tem um record headers. Record headers. Deixa eu ver aqui, header. E tem uma classe aqui do header. Tem aquele do headers. Não, headers é esse aqui, né? Deixa eu ver, header. E tem uma classe do header. Simple Header Converter. Não vai ter. Não vai ter. Achei que ele tinha um record header aqui, né? Mas você pode. Record with headers aqui. Tem esse headers. A mesma classe. Você cria uma lista de header, né? Header é uma classe aqui que é também uma interface, né? Mas eu creio que isso aqui, caramba. Peraí, deixa eu pegar aqui. Eu acho que eu tô no producer. E aí deixa eu pegar aqui header. Aqui em algum momento ele vai ter uma producer record headers. Em algum momento ele vai ter um objeto que se cria um header, né? Eu vou deixar algum tutorialzinho de como fazer isso, tá, galera? Assim, no final vai ter, né? Então, vamos continuar. Você pode passar esses carinhas bem aqui, né? Que é basicamente você define esses headers, né? Procura no Google como fazer isso aí, que vai ter alguma classe ali. Eu sei que tem, né? Então, voltando aqui, né? Então, o que eu faço? Eu crio o producer record, eu envio, né? E aí, toda vez que eu envio, ele é assíncrono, tá, galera? Ele nunca é síncrono, né? Ele é assíncrono. Eu vou pegar esse future aqui, e se eu quiser fazer um método bloqueante, eu chamo get. Mas assim, a gente nunca faz método bloqueante, a não ser que a gente queira saber a resposta ou não, né? É até legal se você der esse get aqui, que você bloqueia enquanto não foi enviado, né? E aí quando você dá esse get aqui, você bloqueia e ele retorna o quê? A partição que foi enviada, o offset, né? Você tem todas as informações da mensagem que foi enviada, né? Com isso aqui você pode encontrar a mensagem. Então, esse carinha aqui, eu posso ter certeza que todas as mensagens enviadas. Se for dar algum erro no envio, ele vai dar durante esse get aqui. Ele vai dar durante esse get. Pode ser que eu dê um try catch aqui, né? Que não tem try catch. E eu tenho que sair, né? Então, essa é a forma de enviar a mensagem. Ela é muito. Observa que ela é muito simples, né? Mas a gente vai entrar um pouquinho a fundo aqui do que funciona, porque esse carinha ele é assíncrono, né? Então vamos continuar aqui. Existe uma outra forma de você enviar mensagem. Você pode usar um callback aqui, né? Com um callback, isso vai ser assíncrono, então o callback ele vai ser chamado ali. Deixa eu até mostrar aqui o callback, como é que é a classe, né? Quando completar a mensagem, ele vai receber o metadado da mensagem e ou é a exceção, né? Então, se o metadado é nulo, você vai ter uma exceção, quer dizer que deu algum erro, e aí você vai ver que teve algum dos erros. Aqui tem diversos erros. Deixa eu aumentar aqui, ó. Tem diversos erros que podem dar, até, aliás, é interessante você ler cada um deles, né? Mas eu quero explicar para vocês, né? Como é que esse cara é assíncrono, né? Por que esse cara é assíncrono? Por que esse cara async, né?
Async. O que é esse cara assíncrono? Como é que ele funciona? Né? Para isso, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa bem aqui. Ó. Aqui eu vou ter a minha thread da aplicação. Né? Eu tenho a minha thread da aplicação. Né? Deixa eu aumentar um pouquinho esse carinha aqui. Ó. Aqui eu vou ter a minha thread da aplicação. Ela está chamando o objetinho aqui, que é o producer. Né? Vou botar ele aqui de producer. Né? Ela vai chamar um objetinho de producer. E esse producer vai usar a thread da aplicação. Só que essa thread da aplicação, ela não vai enviar a mensagem em si. Ela vai botar aqui numa fila, numa queue, eu vou falar de queue aqui, né? Ela vai botar ela vai fazer o quê? Ela vai serializar a mensagem, né? Então ela vai pegar aqui e vai definir, ó, qual que é a partição, vai definir qual que é a partição, vai serializar a mensagem, serializar a chave e botar essa mensagem numa fila. Deixa eu botar as threads numa outra cozinha aqui, deixa eu botar a thread assim, eu vou copiar essa thread. Enquanto isso, vai ter uma outra thread, que é a Network Thread. O Network Thread vai fazer o quê? Ele vai pegar essa mensagenzinha bem aqui e enviar para o broker. Deixa eu botar esse carinha aqui em azul também, ó. O broker. Então, ele vai pegar essa threadzinha e enviar para o broker. Enviou para o broker, o que acontece? Terminou, ele retorna aqui para a thread de aplicação. A thread de aplicação vai retornar para a fila essa resposta, né? E a fila vai notificar a thread de aplicação. Como é que vai notificar a thread de aplicação, né? Ou retornando esse feature aqui, né? Que é aquilo que eu falei aqui, ó. Quando eu dou o get big, que eu bloqueio até que esse objeto retorne, né? Ou chamando o callback, que aí vai usar a própria vai usar essa própria thread aqui, não a thread de aplicação. Então a gente tem que, naturalmente, né? Isso funciona para todos os clientes Kafka, tá, galera? Assim, todos os clientes Kafka eles vão funcionar de alguma forma desse jeito aqui, né? Eu vou explicar no consumidor depois, né? Então a thread de network, se eu tiver um callback, eu vou usar essa thread. Se eu tiver se eu não usar callback, eu vou usar essa thread aqui, ou eu posso deixar ali aleatório e esperar que dê erro ou não dê erro, e eu não vou saber se deu erro ou não deu erro, né? Então, eu tenho essa forma de comunicação, né? Ela é totalmente assíncrona, você vai pensar, beleza. Mas como que eu sei que a minha mensagem foi enviada, né? Tipo, vamos querer saber que eu sei que a minha mensagem foi enviada. Existem duas formas de saber, né? A primeira delas, vamos voltar aqui para as configurações aqui, né? Vamos voltar para as configurações, né? Se você, nos parâmetros, eu falei que a gente tinha três obrigatórios, que é o Bootstrap Server, o Key Serializer, o Value Serializer. Mas tem outros parâmetros obrigatórios, né? Eu posso setar também o número de retries, o tanto de vezes que ele vai tentar. Observa que é um valor bem alto, ele vai ficar tentando o máximo possível, né? Mas também eu posso definir aqui um cara chamado X, né? X é um parâmetro que ele vai dizer, né? Eu posso ter um X igual a 0, né? Então, assim, eu vou enviar para o meu broker, não me importa se o broker aceitou ou não aceitou aquele cara, né? Eu posso ter um X igual a 1, né? Que vai dizer que o broker vai salvar aquele cara no broker local e retornar um joinha para você. Ou eu posso ter um cara que é igual a all, né? Ou que ou menos 1, né? O que é o X igual a all ou menos 1, né? Ele vai salvar localmente, depois ele vai sincronizar, e só depois que sincronizar eu volto o joinha para você, né? Então, observa que essa resposta aqui, né? Aqui eu vou botar aqui, ó, request, né? E aqui eu vou botar response. Ele vai depender desse valor aqui de X, né? Ele vai depender obrigatoriamente desse valor aqui de X, né? Quanto tempo demora para ter essa resposta? Então pode ser que essa minha thread fique bloqueada por bastante tempo, né? E se eu não me importar, foda-se, eu não me importei ali, ele vai ficar tentando, uma hora vai aparecer uma exception ali que eu não sei de onde veio, né? E eu não tenho como tratar ela, não tenho nem como saber que mensagem foi que deu erro, né? Mas aí você pensa assim, tá, beleza. Com isso aí eu consigo saber se minha mensagem foi enviada ou não foi enviada. Por quê? Porque eu posso bloquear minha thread da aplicação e eu faço o que eu quiser ali. Então, se minha mensagem foi enviada, eu confirmo o que não foi. Se não foi enviada, eu posso salvar ela em algum outro lugar para enviar depois. Você pode fazer isso, né? Aliás, você pode fazer isso também com o assíncrono. Você pode salvar aquela mensagem, né?
para enviar aquela depois. Mas existem outras formas de eu saber que a minha mensagem foi enviada ou não. Sim, sim, sim. Aliás, se você. Eu estava até pensando aqui, se você viu meus vídeos anteriores aqui, os cafezinhos anteriores a esse, né? Eu falei dos 3 tipos de desenvolvedores, né? O bom, o mau e o medíocre, né? O bom é aquele que está sempre pesquisando novas informações, o mau é aquele que não se importa e usa as informações da maneira errada, né? Não lê a documentação, e o medíocre é aquele que não vai ler a documentação e não sabe de nada, né? E aí, se você é um bom desenvolvedor Kafka, né? Obviamente você já abriu esse Javadoc e já leu tudo. Você já leu tudo, né? Porque assim, eu falo para todo mundo, ó, cara, você tem que ler o Javadoc das classes que você usa, né? Você tem que ler as configurações, e principalmente no Kafka, tipo, leia todas as configurações. Passe por aqui lendo tudo, para você saber que existe o Bootstrap Server. Esse aqui você vai saber. Mas, por exemplo, você vai saber o que é um compression type, o que é o retry, o que é o SSL. O SSL é meio chato ali, só se você usar. Quer dizer, se você usar segurança, né? Você vai saber o que é o batch size, você vai saber o que é o linger, né? Eu posso falar um pouquinho do linger daqui a pouco, né? O link.ms, né? Eu posso saber o que é esse parâmetro aqui, eu vou falar dele daqui a pouco, né? Tem um monte de parâmetro que você pode ver, né? Mas tem mas se a gente voltar aqui, você vai ter um método que pode receber uma luz aí para você, que é o init, tem um método init transaction, begin transaction, abort transaction, e tem deixa eu ver, commit transaction e flush. Opa, peraí. Kafka suporta transações? O Kafka suporta transações? Sim. E quando é que eu uso transações? Porque assim, se eu tenho ali o get, que eu posso bloquear a minha thread enquanto eu não tenho resposta, ou se eu tenho ali um callback que eu posso pegar e descobrir que deu um erro e saber qual foi a mensagem, quando é que eu uso esses 3, né? Vamos tentar definir aqui. Eu tenho três formas de garantir, de saber se a minha mensagem deu certo. Então vamos ver aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Deu certo? Eu tenho 3 formas de garantir isso. Eu tenho através de transformar ela em síncrona. Síncrona. Eu tenho através do assíncrona. E tenho através da transação. Quando é que eu uso cada um dos 3? Vamos pensar aqui, né? Sendo bem sincero aqui. Quando é que eu faço quando é síncrona? Quando eu tenho uma outra requisição que ela tem que falhar ou não falhar. Opa, então, se eu tenho uma requisição que ela tem que falhar ou não falhar, talvez eu precise de um síncrono. Quando é que eu faço que é assíncrono? Quando eu quero colocar alguma ação para ser feita com a mensagem. E dentro do callback, eu vou ter o contexto, a mensagem do contexto. Então, eu posso fazer o quê? Quando deu um erro ali, eu posso pegar aquela mensagem e salvar em algum canto para dizer assim, ó, me envia depois. Opa, beleza, aqui eu tenho uma definição. Quando é que eu uso transação? Quando é que eu uso transação para garantir que minha mensagem foi enviada ou não, né? Quando eu envio mais de uma mensagem, né? Então, se eu estou enviando 2 mensagens ali de um produtor, se eu estou pegando aquele produtor e enviando 2 mensagens, talvez seja o momento de eu pegar aquele produtor, né? E criar uma transação nele, né? E o que é importante de eu criar uma transação? Primeiro, você tem que ter um cluster, né? Se você tiver só um broker, você não vai ter uma transação, né? Você pode até configurar a transação ali. Eu não vou conseguir falar disso hoje, que o tempo vai ser bastante longo. É um tempo bastante longo, mas tem que setar 3 parâmetros aqui, que é a replicação da transação, né? Você seta esses 3 parâmetros na configuração do broker e aí vai funcionar, né? Mas, caso você tenha um broker com mais de 3, né? Porque a transação ela é replicada em ao menos 3, né? Você vai conseguir iniciar essa transação. E aí, você tem que definir um parâmetrozinho aqui no produtor, né? Que é o transactional.id. Você escolhe ali um nome para aquele produtor, bota esse nome aqui, e aí ele vai configurar um carinha que é chamado Enable Idempotência, né? Ele habilita a idempotência. Toda vez que você enviar aquela mensagem, por mais que ele tenha mais que uma mensagem, ele vai considerar apenas um. E aí, quando você habilita o Transactional ID, você pode chegar aqui no produtor, chamar o init transaction. É importante você chamar isso aqui no começo, antes de enviar as mensagens, né?
E depois, quando você quiser iniciar uma transação, você inicia uma transação, envia N mensagens, né? E faz o commit da transação ou o abort. Então, com isso aqui, você pode ter o quê? Você tem 3 formas de garantia. Obviamente, a transação é síncrona, né, galera? Assim, tipo, só para informação, né? Caso você não saiba, né? Então, você tem 3 formas de enviar a mensagem para saber que deu certo. Então, assim, com isso, a gente pode dizer que o Kafka realmente ele garante que você enviou a mensagem, galera. Assim, eu vejo muita gente falando assim, com uma preocupação, como é que eu faço para fazer para o Kafka enviar? Eu vou ter como ter uma base auxiliar, vou ter que ter um não sei o quê, e aí as pessoas ficam criando N base auxiliar porque o broker está fora do ar, né? Isso pode ter ser uma preocupação se o broker não estiver dentro do seu infra. Isso pode ser se o broker não é você que controla, como muita gente escolhe ali manager Kafka. Mas se o broker está dentro da sua infra, pare e pensa numa coisa, né? Se eu tenho uma base aqui, eu vou dizer que eu tenho um Postgres aqui, né? Um Postgres, né? Esse Postgres, ele é uma instância. Ele é um objetinho, né? E eu tenho um Kafka broker aqui. Eles são vários. Qual que é a chance desse carinha que tá down e esse carinha que tá funcional, né? A chance aqui é muito menor, porque assim, se eu pegar esse carinha que tá fora do ar, opa, ele vai continuar funcionando, né? Agora, se esse carinha tá fora do ar, não, ele não vai continuar funcionando. Então, assim, o tempo desse aqui, tempo desses caras, desse cluster estar funcional é muito mais alto do que o tempo desse carinha aqui. Então, eu sou muito reticente quando a galera bota muita preocupação e cria um monte de formas de manter a garantia do Kafka, enquanto muitas vezes, assim, essa preocupação, ela ou é desconhecimento do próprio Kafka, né? Porque eu posso muito bem usar ali uma forma de sincronia, de assincronia ali para ver se a mensagem deu certo ou não envio, e falhar ou não falhar, ou salvar aquilo ali em um arquivo, né? A gente usa todos esses, né? Na verdade, a gente usa todos esses, né? Mas assim, a gente tem que ter noção de como é que o Kafka funciona, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas dando soluções aí sem olhar para o próprio funcionamento do Kafka, sem olhar para a própria forma como ele funciona e sem garantir ela. O que, assim, muitas vezes não sai tão bom, né, galera? Assim, vamos entender como é que funciona o Kafka, né? Então, se eu olhar aqui, eu posso ver que eu passei por eu passei com quase todas quase todos os métodos aqui, né? Faltou só o flush, o close, mas isso aqui não importa muito pra gente aqui, né? O flush e o close, eles são métodos que vão obrigar a fazer o flush a fechar o objeto, né? Mas isso aqui eu espero que você saiba no Java, que todo objeto que tem recursos, ele implementa o closable, né? E todo objeto que escreve em algum lugar, ele tem que implementar o flushable, né? E aí o próprio Java lida com alguma coisa ali, quando você, por exemplo, quando você cria aqui, ó, vamos voltar aqui, quando eu coloco isso aqui dentro de um try-catch, né? Esse cara tá dentro de um try-catch. Ele o close é chamado automaticamente quando ele sai, né? E o flush também, quando ele sai, ele chama o flush, né? Então, voltando aqui, o init transaction, eu falei, as métricas, eu posso ter a lista de métricas desse carinha aqui, né? E aí esse é um objeto que é um mapa que você vai consultando as métricas são ponteiros, né? São praticamente ponteiros, onde na métrica que eu posso pegar todas as métricas, eu vou chamando esse get value, ele vai me atualizando. Então, eu posso salvar esse objetinho aqui, ó, e ficar chamando o get value o tempo todo e ele vai me atualizando. O tempo todo não, né? Tipo, a cada 10 segundos tá bom, tá, galera? Ele vai me atualizando, né? Send offset transaction. Aqui tipo, só usa se você tiver muita certeza. Desregistrar métrica. Tem um outro que pode ser bem interessante, né? Que é pegar as partições de um tópico. Eu quero saber quais são as informações do tópico, né? Tem a classe chamada partition info aqui. E vai me dizer qual que é o tópico, qual que é os nós das réplicas, onde está cada objeto, quem que é o líder, né? Tem uma coisa interessante, né? Que eu já devo ter falado, né? Quando eu envio uma mensagem, né? Quando eu envio uma mensagem, o Kafka vai enviar essa mensagem para o líder o Kafka Producer vai enviar para o broker líder daquela partição, né? Mas depois ele vai sincronizar internamente, né? O próprio cluster faz isso. Ele sincroniza internamente, né? Usando ou o Zookeeper, nas versões mais antigas, ou o KREFT, um protocolo de sincronia do estado, né? Então vai sincronizar com
Zookeeper. Se não me engano, é 3.7 para baixo, né? Menor que 3.7, menor ou igual, né? Ou usando o Kraft, que aí vai ser 4.0 para cima, né? Aí você tá dizendo, por que é isso, né? Porque assim, do 3.7 até o 4.0 usava os dois, né? E aí esse aqui, galera, bem se eu não me engano, né? Porque tava desde o 3.4 o Kraft já tava ali, né? Se não me engano, esse aqui é obrigatório até o 3.7. E aí, assim, se eu não me engano, nem meu, galera, tem que verificar isso aqui. E o 4.0 para cima, né, maior ou igual ao 4.0, já é obrigatório o Kraft, né? No 4.0, se não me engano, é obrigatório o Java 17 e o Kraft. Então, para você usar aqueles carinhos ali, você vai ter que usar isso aqui, né? Então, ele vai sincronizar internamente, né? Mais algum... e aí tem mais uma informação que você pode ter, né? Se você fizer uma descrição do tópico, você vai ver que tem um parâmetro chamado ISR, né? O que é o ISR, né? É o In Sync Réplica. Então, toda vez que você manda uma mensagem para esse carinha aqui vai para falso, né? Por quê? Porque não sincronizou, esse carinha não sincronizou aqui. E aí, na hora que o cluster sincronizar com o Q4 aqui, ele vai transformar esse carinha para true. Toda vez que você definir um tópico, descrever um tópico, você vai saber quem está em sync e quem não está em sync, né? Então, essas são todas as informações do Kafka Producer. Então, galera, ó, 36 minutos falando de Kafka Producer. Bastante tempo, né? Eu te espero ali ter explicado como é que funciona, né? A gente falou desde quais são os parâmetros básicos, né? Eu recomendo você dar uma lida aqui nos parâmetros, né? Dar uma passada de olho, ver tudo que tem, né? Tem muita coisa de SSL, mas tem faltou uma coisinha que eu esqueci, né? Que é o linger, né? Vamos só voltar aqui, porque o linger é importante, ele é do contexto do produtor, né? Lembra que eu falei que tem essa fila aqui e ele pega a mensagem e envia para o cluster, né? Só que tem uma coisa aqui, se eu ficar pegando essa fila aqui e enviando toda a mensagem, né? Eu vou mandar pacotinhos de rede muito pequenininhos, né? E aí pode ser um momento que chega, eu tenho um mau uso da rede, isso pode atrasar a rede, né? Por isso que às vezes a gente usa um parâmetro chamado linger.ms. O que é esse linger.ms? Né? Que eu às vezes uso como 5 milissegundos, né? Valor 5, né? Ele vai o quê? Ele recebeu uma mensagem, ele vai esperar 5 milissegundos, vai pegar todas as mensagens que estão, empacotar numa requisição e enviar para o broker. Por que isso é importante? Porque quando você junta pacotinhos maiores, você aumenta a eficiência da rede. Você melhora a comunicação, porque você usa melhor os protocolos TCP e IP, né? Existe outro parâmetro importante aqui, né? Que é o in.flight, esse aqui, ó. Max in-flight request per connection. O que é isso aqui, né? Lembra que aqui, ó, aqui eu tenho um broker, né? Então, assim, aqui, quando eu tenho um broker, eu tenho um desses 4 aqui, né? Então, toda vez que eu mando um request, eu vou aceitar até, vamos voltar aqui para ver, ó, até 5 requisições sem response. 5 requisições sem response. Então, assim, você pode ver que há uma falta de sincronia entre o que a gente envia aqui e o que a gente recebe aqui. Como é que a gente poderia aumentar essa sincronia? Se fosse, não, eu quero ter certeza que tudo está sincronizado. Você teria que chegar nesse carinha aqui, ó, botar pegar aqui, ó, botar um max. Você bota aqui, ó, um max in flight records igual a 1. Ou seja, ele não vai aceitar. E o que vai acontecer quando acontece isso? Com o max igual a 1, né? Eu enviei a mensagem aqui, mas esse response não vai estar aqui. Vai ficar aqui na fila por enquanto, né? E tem alguns outros parâmetros, né? Deixa eu pegar aqui, passar alguns outros parâmetros. Tem o batch size, batch.size, né? Qual é o tamanho máximo do batch, né? O tamanho máximo do batch. Então ele vai fazer um batch, vai enviar, né? Então quando ele chegar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, eu posso botar aqui o batch size igual a 2, né? O que significa o batch size igual a 2, né? Significa que ele vai esperar 5 segundos ou 2 mensagens para enviar para o request. É isso, né? Ele vai esperar 5 segundos. Primeiro que der OK aqui, ele vai enviar o request, né? Mas o padrão, esse aqui é muito alto e esse aqui é 0, então ele envia o mais rápido possível, né? E o batch size ele vai limitar o valor daqui. Então, galera, assim,
Isso aqui eu acho que eu passei quase tudo que o produtor tem, né? Assim, o mais importante depois seria dar uma olhada no código, mas o código você vai ver que reflete o que eu falo aqui, né? Na maioria das vezes, né? Muitas vezes nem só, muitas vezes eu esqueci algumas coisas, né? Mas você vai ver que isso aqui é um reflexo do que existe dentro do Kafka, do produtor Kafka. O produtor Kafka, ele é sempre assíncrono, né? Ele funciona como uma thread auxiliar, né? Então, se você fizer ali um dump de threads, você vai ver que tem essa thread auxiliar. E, galera, eu espero sinceramente que você tenha compreendido como é que funciona o Kafka, como é que o produtor Kafka, né? A gente vai falar amanhã do consumidor Kafka, que tem uma dinâmica diferente, uma outra dinâmica. E é bem diferente, né? Então, assim, galera, eu agradeço vocês que chegaram até aqui, né? Que viram até o final. Sei que não é fácil gastar 40 minutos aí assistindo um vídeo de um cara falando com uma tela branca, né? Mas se você gostou, dá o seu like, comenta, compartilha, subscreve no canal. Tem muita gente que assiste não é subscrita, né? E o principal, bom cafezinho para vocês. Valeu, pessoal!